A Universidade Federal de Santa Catarina e o Grupo de Pesquisa Direito Ambiental e Ecologia Política na Sociedade de Risco, GPDA, com o apoio do CNPq, apresentam ao 27º Seminário de Iniciação Científica o trabalho intitulado Direito Constitucional Ambiental Brasileiro, Desafios e Perspectivas no Século XXI. Autoria da aluna de graduação em Ciências Biológicas, Eduarda Mussini, com orientação do professor Dr. José Rubens Morato Leite. Vivendo os reflexos de uma sociedade de risco como resultado de uma sociedade anterior que viveu sem a preocupação ambiental, desenvolver medidas protetivas ao meio ambiente tornam-se imprescindíveis. A partir disto, houve o surgimento gradativo de legislações que visavam proteger a natureza. No entanto, a visão antropocêntrica sempre esteve presente. Os direitos do homem prevalecem quando se contrapõem com a natureza. Porém, em meio à crise ambiental complexa que a geração atual enfrenta, apenas esvaziar as normas não é suficiente. Buscar sua efetividade é uma medida emergente. Neste contexto, se encontra a proposta de um novo modelo de Estado, o qual se desvincula da preponderância humana e traz a natureza como um valor intrínseco para o segmento da vida no planeta. O Estado de Direito Ecológico surge como um verdadeiro desafio, instituir um caráter biocêntrico em meio a uma realidade de riscos que só se acentuam dia após dia. A Constituição Federal do Brasil se mostra inovadora quando comparada a outros estados em que o capitalismo e o desenvolvimento desenfreado ainda perdura. Porém, partindo de outros referenciais, a norma brasileira ainda carece de melhorias e diferentes abordagens para buscar a efetividade. Em meio a toda essa problemática, a centralidade da pesquisa consistiu em analisar os aspectos constitucionais ambientais brasileiros e seus desafios, à luz do Estado de Direito Ecológico. As normas ambientais surgiram a partir do momento que o uso predatório e excessivo dos recursos naturais desencadeou um esgotamento perceptível dos bens ambientais. Só que, de uma maneira geral, objetivavam proteger os serviços fornecidos pela natureza para os seres humanos, ou seja, embora o meio ambiente ficasse em foco na legislação, o motivo real da proteção mantinha um caráter antropocêntrico. Com toda a mudança de paradigmas e a legislação ambiental evoluindo, apenas formular leis não é o suficiente. É necessário sua efetivação, a construção de uma nova visão de fato na sociedade. Implementar mudanças marginais não se mostrou suficiente e o meio ambiente carece de alterações drásticas para sua proteção. Desta forma, a incorporação do ecológico como dever fundamental no Estado de Direito dá origem ao modelo de Estado de Direito Ecológico, o qual consolida a importância do manejo da natureza e de seus recursos, rompendo com os elementos do Estado moderno de garantir direitos apenas para os seres humanos. As questões constitucionais representam o alicerce do ordenamento jurídico brasileiro. Temas como equidade intergeracional, qualidade de vida, processos ecológicos essenciais, bem ambiental como bem da coletividade, já estão presentes nas normas ambientais. Esses elementos resultam de uma sensibilidade que vem sendo criada ao longo dos anos acerca das questões ecológicas. Essas inovações acabam por refletir a preocupação global com os fatores gerados pela crise ambiental, evidenciando uma melhora significativa de proteção ao meio ambiente, pelo menos a partir de uma abordagem formal e teórica. Lamentavelmente, não é apenas de evolução que as normas brasileiras se constituem. Por mais que o texto constitucional traga expressamente o princípio da proibição do retrocesso ambiental, a realidade conta com outros fatores. A infração deste princípio, bem como o descumprimento do princípio do mínimo existencial ecológico, está presente na criação de normas recentes. Constata-se que o direito constitucional ambiental brasileiro ainda perdura com normas de caráter antropocêntrico alargado, as quais ainda não alcançaram uma máxima de proteção e efetivação como previsto no modelo de Estado de Direito Ecológico. A aplicação deste novo modelo de Estado já pode ser visualizada na Constituição promulgada pelo Equador em 2008 e na Bolívia em 2009. Estimando a natureza como sujeito de direitos, esse chamado constitucionalismo andino reuniu o homem e a natureza através da transformação do pensamento clássico cartesiano para um espírito de equilíbrio e integração. Na presente pesquisa, buscou-se diagnosticar a problemática ambiental e como, historicamente, alcançou-se uma sociedade de tamanho risco. Destaca-se a relação homem-natureza e como isto sempre se manifestou de forma desigual. É fácil visualizar que as medidas tomadas se restringem às necessidades, nada mais. É sempre o mínimo que é buscado proteger sem atrapalhar o modelo de Estado em desenvolvimento constante o qual se busca. Conclui-se que a Constituição brasileira, por mais que se mostre protecionista ao meio ambiente, ainda deve alcançar a máxima, na qual se encontra a partir da instituição e comprometimento com o Estado de Direito Ecológico.